Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa. A bola rola e a história não para na Copa da Alemanha de 2006. Uma Copa fantástica, não para o Brasil, que caiu para a França no meio do caminho, mas para nossos queridos oriundi italianos. Messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tecco, tiro, Narração da TV italiana, um gol de Grosso num passe de Pirlo, que marcava o primeiro gol da Itália contra a Alemanha. Gol que preparou, e foi feito na prorrogação, o caminho para a Azzurra ir à final. E o segundo gol? Alegria italiana, a Itália batia a Alemanha por 2-0 e se encaminhava para a final. Vamos lá, vamos falar da Copa de 2006. A Copa do Mundo FIFA de 2006 realizou-se na Alemanha. Foi a 18ª edição da Copa FIFA de futebol. Teve como campeã a Itália. Pela segunda vez, a Alemanha foi o país sede. A primeira foi em 1974, como Alemanha Ocidental. E venceu, na verdade, a disputa com Marrocos por um voto, por conta de que tinha uma estrutura muito boa, e isso se mostrou efetivo. A organização impecável, os estádios todos arrumados. Munique, além do Estádio Olímpico, ganhou a grande Allianz Arena. Stuttgart teve um estádio novo. Hamburgo teve o estádio antigo posto para baixo. Tudo muito bem arrumado. Pela primeira vez na história do campeonato, o campeão do torneio anterior, que era o Brasil, precisou disputar as eliminatórias para poder defender o direito de participar do torneio. 32 países participaram da Copa de 2006, cuja final foi no dia 9 de julho. A decisão, na verdade, como dizia, foi controversa. Outros países candidatos, como Inglaterra, Marrocos e Brasil, disputaram. Mas muitos esperavam que o campeonato ocorresse na África do Sul. Na verdade, a briga foi tão grande que na decisão que entregou a Alemanha à sede de 2006, já escolheu a África do Sul como a Copa de 2010. Uma novidade, como preparação para a Copa, a FIFA organizou a famosa Copa das Confederações, que se realiza sempre um ano antes no país sede. E foi, portanto, em 2005 na Alemanha. E quem venceu o torneio? O Brasil, que ocasionou, inclusive, um favoritismo muito grande da seleção brasileira para esta Copa Alemã. Pela primeira vez na história,
na Copa do Mundo, 3 países lusófonos estiveram presentes: Portugal, Angola e o Brasil. E foi a primeira vez também que a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe teve 4 representantes: Estados Unidos, México, Costa Rica e Trinidad e Tobago. Países classificados, portanto: Argentina, Brasil, Paraguai, Equador, México, Estados Unidos, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Suíça, Suécia, República Tcheca, Ucrânia, uma novidade, Sérvia e Montenegro, outra novidade, Holanda, Croácia, Polônia, Togo, vejam vocês, Gana, Angola, Costa do Marfim, Tunísia, Japão, Arábia Saudita, Irã, Coreia do Sul e Austrália, além da Alemanha. A Copa contou com grandes jogadores, selecionamos aqui para contar para vocês: Ballack, Klose, Schwarzenegger e Philipp Lahm, da Alemanha; Luiz Figo, Cristiano Ronaldo e Deco, o brasileiro Deco, em Portugal; Andrei Shevchenko, da Ucrânia; Pavel Nedved, da República Tcheca; David Beckham, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Michael Owen e Frank Lampard, da Inglaterra; Juan Román Riquelme, um craque intermediário entre Maradona e Messi; Carlito Tevez, Hernan Crespo, foi técnico do São Paulo ano passado, e o jovem debutante Lionel Messi, todos da Argentina; Ruud van Nistelrooy, Van Persie e Arjen Robben, da Holanda; Casillas, Xavi, Raúl e David Villa, da Espanha; Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, o tal do quarteto mágico, além de Roberto Carlos, Brasil; Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Lilian Thuram, Franck Ribéry e Thierry Henry, da França; e os campeões Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero e o considerado o melhor jogador da Copa, Fábio Cannavaro, da Itália. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. É bom no samba, é bom no couro. Muito bem. Copa com os países classificados, sorteios feitos. Eu preciso apenas dizer que, em relação à preparação do Brasil, houve muita controvérsia. Filipão largou a seleção um mês depois do Penta e vieram vários treinadores a seguir, né? Mas Zagallo convenceu Carlos Alberto Parreira a reassumir a seleção, com o argumento de que vamos repetir a parceria que já foi campeã. Já falamos da Copa das Confederações, né? O quadrado formado com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo Fenômeno. Goleiro Dida, o pegador de pênaltis, mantendo laterais Cafu e Roberto Carlos. E, vamos lá, o Oba-Oba levava o Brasil ao favoritismo, o que era confirmado na famosa Bolsa de Apostas de Londres. Itália, Alemanha e Argentina também eram consideradas favoritas. No grupo 1, Alemanha e Equador se classificam, Polônia e Costa Rica ficam para trás. Inglaterra e Suécia no grupo B, Argentina e Holanda no grupo C. Mais uma vez, Holanda e Argentina se enfrentaram aqui na fase de grupos e o jogo foi 0-0. Portugal e México se classificam no grupo D. Pauleta era a revelação portuguesa e Filipão apostava nele. No grupo E, passam Itália e Gana,
Gana seria o adversário do Brasil nas oitavas. Brasil e Austrália se classificam, uma surpresa, a seleção australiana, deixando de fora Croácia e Japão. Já vimos esse filme com Croácia e Japão no mesmo grupo, ou disputando uma partida de Copa. A Suíça e a França se classificam no grupo G. A França a duras penas, porque empatou de 0-0 com a Suíça, empatou 1-1 com a Coreia e só venceu o Togo no final do jogo. Enquanto a Espanha e a Ucrânia saem classificadas no grupo H. Nos mata-matas, Alemanha e Suécia, vitória alemã 2-0, Argentina 2-1 no México, Inglaterra ganha de 1-0 a duras penas, gol no segundo tempo de Beckham do Equador. Portugal vence a Holanda por 1-0, um dos jogos mais violentos da história da Copa do Mundo. Uma série de cartões amarelos e vermelhos distribuídos. A Itália vence a Austrália. Vejam, a Itália, quando chega para ser campeã, sempre vem claudicando. Um gol de Totti aos 50 do segundo tempo. Suíça e Ucrânia 0-0, nos pênaltis passa a Ucrânia. A Espanha perde 3-1 da França, foi um jogo equilibrado. Zidane resolveu no fim do jogo. E o Brasil vence Gana nas oitavas com o gol de Ronaldo, Adriano o Imperador e Zé Roberto. Vamos ver o que aconteceu nesse jogo do Brasil. Na narração de Galvão Bueno, nossa homenagem a esse locutor que se despede das Copas, o primeiro gol do Brasil nas oitavas de final contra a Gana, gol de Ronaldo Nazário. Mostrando a saída de bola, Kaká então tenta botar velocidade. Botou na frente, posição legal. Vamos, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, bateu, gol! Depois, Adriano Imperador faria o segundo e Zé Roberto entra sozinho, chapela o goleiro e confere 3-0. O Brasil sacramenta a vitória contra a Gana e passa para as quartas de final. E o lançamento para Zé Roberto, o goleiro, ele tentou, fez a finta, o terceiro gol que o Falcão pediu. Gol! O jogo contra a França, nas quartas de final, foi um desastre. O Brasil foi dominado inteiramente pela seleção francesa. Zidane fez o que quis, lançou, bateu falta, deu chapéu no meio de campo, dominou o jogo, intimidou os brasileiros. O técnico francês, na época, Raymond Domenech, deu uma entrevista em que dizia: depois que Parreira escalou o time brasileiro naquele jogo, eu fiquei mais confiante. Eles tiraram o Adriano e colocaram o Juninho, diz o técnico francês. Ficamos felizes. Não que o Juninho, pernambucano, não seja um grande jogador, mas o Adriano pesa numa defesa, ainda mais se é preciso ficar de olho no Ronaldo. Como resultado, pude dizer aos meus jogadores: os brasileiros estão com medo. Sacaram um atacante porque estão com medo do que vamos fazer com eles. O resultado: Zinedine Zidane cobra uma falta na lateral esquerda, Roberto Carlos amarrando a chuteira ou arrumando as meias na entrada da área, Thierry Henry vem pelo outro lado, pela direita, gol da França, Brasil fora da Copa. Galvão Bueno narra. Aí o lançamento, jogou fechado. Gol! Da França. Thierry Henry na primeira chance que deram para ele.
Fechou de pé direito, aplaude lá o técnico Raymond Domenech. Deram a chance, ele girou por trás da defesa. Chegou batendo. Olha só, todo mundo saltou pelo meio e ele apareceu na cara do Dida para fazer o gol. Nas semifinais, já mostramos a vocês no início os 2 gols da Itália contra a Alemanha, 2-0, gols na prorrogação. E na outra semifinal, a França bate Portugal com um gol de Zidane. A final, tão esperada pelos europeus, opôs a França com a Itália. Um jogaço no Estádio Olímpico de Berlim, às 20 horas do dia 9 de julho de 2006, arbitragem de Horácio Elizondo, da Argentina. Um jogo que termina 1-1 no tempo normal, com Materazzi no primeiro tempo, aos 19, e Zidane já tinha feito de pênalti 1-0 para a França. Aliás, no segundo tempo, esses 2 jogadores, Materazzi e Zidane, se envolveram numa querela muito estranha. Zidane dá uma cabeçada frontal no peito de Materazzi, que cai. Zidane é expulso e não fica até o final para ver a Itália bater a França por 5-3 nos pênaltis. A Itália era tetra. Terminava a Copa da Alemanha. Eu, coincidentemente, estava chegando em Milão nesse dia, com a minha esposa Márcia, e vimos um dos maiores carnavais de futebol da vida. Se a gente pensa que só nós é que sabemos festejar, estão enganados. O que os italianos fizeram naquela noite de 9 para 10 de julho foi indescritível. É isso. A bola rola, a história não para. Amanhã, a Copa de 2010, a primeira na África. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa.